when we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be, when we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Hallelujah. How wonderful. What a picture it is. It's a perfect type of Christ. Just exactly. Quão maravilhoso! Que quadro é esse? É um tipo perfeito de Cristo, exatamente. The believer today, standing under the shed blood, identified with the sacrifice. O crente hoje em dia está sob o sangue derramado, identificado com o sacrifício. Just as perfect as it can be. Exatamente tão perfeito quanto possa ser. How that Christ, not being an animal. E como que Cristo, não sendo um animal, You see, the animal died, but it was the most innocent thing that we have, I suppose, would be the animal, the lamb. veja você, o animal morria, mas era a coisa mais inocente que temos, eu creio, seria o animal, o cordeiro. When God wanted to identify Jesus Christ, He identified Him as a lamb. Quando Deus queria identificar a Jesus Cristo, Ele o identificava como um cordeiro. And when He wanted to identify Himself, He identified Himself as a bird, a dove. E quando Ele queria identificar a si mesmo, Ele se identificava como uma ave, uma pomba. And the dove is the most innocent and cleanest of all the bird life. E a pomba é a ave mais inocente e mais limpa de todas as aves. And the lamb is the most innocent and pure of all the animal life. E o cordeiro é o animal mais inocente e puro de todos os animais. So you see, when Jesus was baptized by John, and the Bible said, and he saw the Spirit of God like a dove coming down upon him. Então, veja você, quando Jesus foi batizado por João, e a Bíblia diz, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba sobre ele. Therefore, if it would have been a wolf, or if it had been any other animal, Por conseguinte, se tivesse sido um lobo, ou se tivesse sido qualquer outro animal, the nature of the dove could not have blended with the nature of the wolf. a natureza da pomba não poderia combinar com a natureza do lobo. Neither could the nature of the dove blended with any other animal but the lamb. Nem poderia a natureza da pomba combinar com qualquer outro animal, senão com o cordeiro. And those two natures came together. Then they could agree with each other. E essas duas naturezas se juntaram e puderam então estar em acordo uma com a outra. Now do you see predestination? Agora, você está vendo a predestinação? It was a lamb when he come there. See, it was a lamb when it was brought, it was a lamb. Era um cordeiro quando veio ali. Está vendo? Está vendo? Era um cordeiro quando foi trazido. Era um cordeiro. It was born a lamb. It was raised up a lamb. See? Ele nasceu sendo cordeiro. Ele foi criado como um cordeiro. Está vendo? Therefore, that's the only kind of a true spirit that can receive the Word, that can receive Christ. E, portanto, esse é o único tipo de espírito verdadeiro que pode receber a palavra, que pode receber Cristo. The rest of them try. They try to get it and put the Spirit of God upon a wolf. O resto deles tentará. Eles tentarão obtê-lo e pôr o Espírito de Deus sobre um lobo. See, anger, ill, mean, it won't stay there. The Holy Spirit just flies right away. It will not do it. Veja, irado, mau, ruim. Ele não ficará ali. O Espírito Santo rapidamente alçaria voo. Ele não faz isso. What if that dove had come down and instead of it being a lamb there would have been some other animal? It would have quickly took its flight and went back. See?
Que seria se aquela pomba tivesse descido e, ao invés de ser um cordeiro, tivesse sido algum outro animal? Ela teria rapidamente alçado o seu voo e voltado, vê? But when he found that nature that it could blend into, it just become one. Mas quando ela encontrou aquela natureza com a qual combinaria, simplesmente se tornar um. And then the dove led the lamb. E então a pomba guiou o cordeiro. And notice it led the lamb to slaughter. E note, ela guiou o cordeiro ao matadouro. Now the lamb was obedient to the dove. See? Agora o cordeiro foi obediente à pomba, vê? No matter where it led it, it was willing to go. Não importa onde o levasse, ele estava disposto a ir. I wonder today when God leads us to a life of complete surrender and service to Him. Eu me pergunto hoje, quando Deus nos guia a uma vida de rendição completa e de serventia a Ele, I wonder if our spirits then sometimes don't rebel, kind of showing that, wonder if we are lambs. See? me ponho a pensar se às vezes nosso espírito não se rebela, como que, mostrando isso, me pergunto se somos cordeiros. Vê? Vê? A lamb is obedient. Um cordeiro é obediente. A lamb is self-sacrificial. It doesn't take claim its own. Um cordeiro se sacrifica. Ele não toma, reclama o que é seu. You lay it right down, shear the wool off of it, that's the only thing it's got. Pode-se deitá-lo bem ali e tosar sua lã. Ela é a única coisa que ele tem. Never says anything about it. Just sacrifices everything it's got. That's a lamb. Ele nunca diz nada quanto a isso. Simplesmente sacrifica tudo o que tem. Assim é o cordeiro. It gives everything to gives everything away. Itself and all it is. Dá tudo para o seu, dá tudo de si e tudo o que é. And that's the way a real Christian is. E assim é um verdadeiro cristão. If they're self-sacrifice themselves, caring nothing for this world, but giving all they got to God. Se See? ele se sacrifica, não importando com nada deste mundo, mas dando tudo o que tem a Deus. Está vendo? Now, this was a perfect lamb, Christ was. E agora este foi o cordeiro perfeito. Cristo foi. And then through the shed of this lamb, the natural lamb in Egypt, the blood was applied, and when it was, it stood for a token. E então, através do derramamento daquele cordeiro, o cordeiro natural do Egito, o sangue era aplicado, e ao ser, ele ficava como um sinal. And then what would the blood of this lamb stand for? See? Então, o que representaria o sangue deste cordeiro? Está vendo? The token that we are dead to ourselves and identified with our sacrifice. O sinal de que estamos mortos para nós mesmos e identificados com o nosso sacrifício. See? Then the lamb and the blood and the person becomes identified together, the sacrifice and the believer. Está vendo? Então, o cordeiro e o sangue e a pessoa se identificam, o sacrifício e o crente. You are identified in your life by your sacrifice. That makes you what you are. Veja, você é identificado em sua vida por meio de seu sacrifício. Isso faz de você o que você é. Then the blood was a token of identification. Então, o sangue foi um sinal ou uma identificação. The blood identified that the worshiper had slain the lamb and accepted the lamb. O sangue identificava que o adorador havia matado o cordeiro e aceitado o cordeiro. And applied the token to himself that he was not ashamed. E aplicado o sinal em si mesmo e não tinha se envergonhado. He didn't care who saw it. He wanted everybody to see it. Ele não se importava com quem o visse. Ele queria que todos o vissem. And it was placed in such a position that everybody passing by could see that token. E o aplicava em tal posição que todo aquele que passava podia ver aquele sinal. See, many people want to be Christians. And they like to do it secretly. So nobody would know that they were Christians. Veja, muitas pessoas querem ser cristãs e elas gostam de fazê-lo secretamente, de modo que ninguém saiba que são cristãs. So the associates they run around with, some of them think, well, now, look, I want to be a Christian, but I don't want so-and-so to know about it, see.
Ou as pessoas com quem andam, algumas pensam, bem, agora veja, eu quero ser cristão, mas eu não quero que o fulano de tal saiba disso. Está vendo? Well, I see that's not Christianity. Bem, agora, veja você, isso não é cristianismo. Christianity has to display its token. See? O cristianismo tem de mostrar o seu sinal, veja. Publicly, in public life, at the office, on the street, when trouble is around, anything, in church, everywhere else. Publicamente, na vida pública, no escritório, na rua, quando se apresentam os problemas, qualquer coisa, na igreja, em todas as partes. The blood is the token, and the token must be applied. See? Or it's not, or even the covenant's not in effect. O sangue é o sinal, e o sinal deve ser aplicado, veja, ou não é. O pacto nem mesmo é efetivo. The blood was a token or an identification, identifying this person has been redeemed. O sangue era um sinal ou uma identificação, identificando que o indivíduo havia sido redimido. Now, well, notice they were redeemed before there was anything that ever happened. Agora, bem, observe, eles já eram redimidos antes que algo sucedesse. By faith they applied the blood. Eles aplicavam o sangue por fé. See, before it actually happened, the blood was applied by faith, believing that it was going to happen. See? Veja, antes que isto realmente acontecesse, o sangue era aplicado por fé, crendo que sucederia. Vê? Before the wrath of God passed through the land, the blood had to be applied first. Antes que a ira de Deus passasse pela terra, o sangue tinha que ser aplicado primeiro. It was too late after the wrath had done fallen. Era tarde demais depois que a ira já houvesse caído. Now we have a lesson there that we can really maybe bring it to your thought just a moment. Agora, temos uma lição aí que poderíamos realmente, talvez, trazê-la ao seu pensamento um momento. Look, before it happens, for there's coming a time that when you'll not be able to have any blood applied. Veja, antes que aconteça, porque virá o tempo quando você não poderá aplicar o sangue. The lamb was killed in the evening time, after being kept up for 14 days. O cordeiro era morto no entardecer, depois de haver sido guardado por 14 dias. And then the lamb was killed and the blood was applied in the evening time. E então o cordeiro era morto, e o sangue era aplicado no entardecer. You get it? Você entendeu? The token never come into existence until the evening time. O sinal não chegava a ter existência até o entardecer. And this is the evening time of the age that we live in. E este é o entardecer da era em que estamos vivendo. This is the evening time for the church. Este é o entardecer para a igreja. This is the evening time for me. Este é o entardecer para mim. This is the evening time of my message. Este é o entardecer para a minha mensagem. I'm dying, I'm going. I'm moving out. And the evening time of the gospel. Estou morrendo, eu me vou. Estou saindo no entardecer do Evangelho. And we've come up through justification and so forth. But this is the time that the token has to be applied. E passamos através de justificação e assim por diante. Porém, esta é a hora quando o sinal tem de ser aplicado. I told you last Sunday I had something I want to talk to you about. This is it. No domingo passado, lhes anunciei que tinha algo para falar-lhes. É isto. The time that when you just can't play with it. É a hora quando simplesmente não se pode brincar com isto. It's got to be done. If it's ever going to be done, it's got to be done now. Tem de ser aplicado. Se for para ser aplicado, tem de se aplicar agora. Because we can see that the wrath is about ready to pass through the land. And everything from under that token will perish. Porque podemos ver que a ira está para passar pela terra, e tudo que não estiver sob o sinal perecerá. The blood identifies you. O sangue identifica você. Notice, for the animal life could not come back upon the human being. Observe, pois a vida do animal não podia voltar sobre o ser humano. When the blood was shed, the life went out, of course. Because
because it was a unit. Quando o sangue era derramado, a vida saía, naturalmente, porque era uma unidade. And when the life's blood was gone from it, the life being different from the blood, E quando o sangue da vida saía dele, a vida sendo diferente do sangue. now the blood is the chemistry of the life. Agora, o sangue é a química da vida. But the life is something different from the blood. Porém, a vida é algo diferente do sangue. But the life is in the blood. Mas a vida está no sangue. And the animal life could not come back upon the worshiper. E a vida do animal não podia voltar sobre o adorador. When he shed this blood of the lamb, he had to apply the chemistry. Quando ele derramava este sangue do cordeiro, ele tinha de aplicar a química. Because that the life was gone and could not come back. Porque a vida havia saído e não podia voltar. Because it could not come upon a human being because the animal life doesn't have a soul. Porque ela não podia voltar sobre o ser humano, porque a vida do animal não tem alma. The animal doesn't know that he's naked, and he doesn't realize sin. It knows, so therefore it's a living being, but not a living soul. O animal não sabe que está nu e ele simplesmente... Ele não tem conhecimento de pecado, ele não conhece, embora seja um ser vivente, porém não é uma alma vivente. Therefore, that animal life could not come back upon a human life because it didn't have a soul in that life. Então a vida do animal não podia voltar sobre a vida humana, porque não havia alma naquela vida. Now there's a life, a blood, a life, and a soul in the life. Agora há uma vida, um sangue, uma vida e uma alma na vida. The soul is the nature of the life. A alma é a natureza da vida. Therefore, it had no certain nature. It was an animal. Therefore, the blood stood for a token that the life had been given. Portanto, não tinha natureza definida. Era um animal. Por conseguinte, o sangue ficava como sinal que a vida havia sido oferecida. But in this glorious place, under this covenant, there is a difference between the blood and the life. Porém, neste lugar glorioso, sob este pacto, há uma diferença entre o sangue e a vida. The token for the believer today is the Holy Ghost. O sangue para o crente neste dia é o Espírito Santo. Not a blood of chemistry, but it is the Holy Spirit of God. That is the token that God requires of the church today. Não sangue, química, mas isso é o Espírito Santo de Deus. Este é o sinal que Deus requer da igreja hoje. God must see this token. He must see it in every one of us. Deus tem de ver esse sinal. Ele tem de vê-lo em cada um de nós. Therefore, as the evening shadows are appearing, and the wrath is ready to be poured out from on high, Portanto, enquanto as sombras do entardecer aparecem e a ira está a ponto de ser derramada do alto upon the ungodly nations and upon the ungodly unbelievers, sobre as nações ímpias e sobre os incrédulos ímpios, upon the professors without a possession, upon these things. sobre os que professam sem possessão, sobre estas coisas. Now, I tried to unfold myself and live right among it to see where it was standing before I said these things. E eu tenho procurado abrir meu entendimento e viver entre isso, para ver onde se encontrava, antes de eu ter dito estas coisas. Now we are living in the shadows, and the wrath is ready to strike. Agora estamos vivendo nas sombras, e a ira está a ponto de cair. And God's requiring a token that you yourself have received His token, the Holy Ghost. E Deus está requerendo o sinal de que você mesmo recebeu o sinal dele, o Espírito Santo. It's the only way and the only sign that God will ever pass, Essa é a única maneira e o único sinal que Deus passará, because it is the literal life of Jesus Christ returned back into the believer. porque essa é a vida literal de Jesus Cristo voltando no crente. The animal life could not return back. A vida do animal não podia voltar. Therefore, a blood had to be placed on the door, upon the lintel, upon the post of the door. Portanto, o sangue tinha de ser aplicado na porta, na verga e no umbral da porta, That every passerby, the whole public, everybody coming by the house knew that there was a sign on that door of blood, that a life had died at that door. Amen. para que todo aquele que passasse, todo o público,
todo que passasse por aquela casa soubesse que havia um sinal naquela porta de sangue, que uma vida tinha morrido naquela porta. Amém. That's the way it has to be with every believer today. Filled with the Holy Ghost. É dessa maneira que tem de ser com cada crente hoje, cheio do Espírito Santo. A token that the shed blood of the Lamb, that life that was in the Lamb has returned back and is publicly sealed in there. Um sinal que o sangue derramado do Cordeiro, aquela vida que estava no Cordeiro, voltou e está publicamente selado aí dentro. That everybody passing by talking to you has any association with you seeing that the blood has been applied. Para que todos os que passam, falam com você, se relacionam com você, vejam que o sangue foi aplicado. And the token of the life that was in that blood is upon you. E o sinal da vida que estava naquele sangue está sobre você. You are safe from the wrath. Você está salvo da ira. That alone, not membership. No, sir. Só isso, não a filiação de membro, não, senhor. The animal life could not come upon the believer because it was an animal. A vida do animal não podia voltar sobre o crente, porque era um animal. And it only spoke of a conscience showing that there would come a perfect sacrifice. E somente falava de uma consciência, mostrando que viria um sacrifício perfeito. And now, how could there be a more perfect sacrifice than God himself becoming the atonement himself? E agora, como poderia haver um sacrifício mais perfeito do que o próprio Deus tornando-se a expiação ele mesmo? When God was made flesh in his own creative blood, Quando Deus se fez carne em seu próprio sangue criador, that it only way that a life of God could ever come back because all of us was born by sex. que a única maneira que a vida de Deus podia voltar, porque todos nós nascemos pelo sexo. And therefore the life that's in there is of the world. And that life will not stand. E, portanto, a vida que está nisso é do mundo, e essa vida não permanecerá. It's a thing that's already judged and condemned. É uma coisa já julgada e condenada. You can't patch it up. There's no way to patch it. Não se pode remendá-la. Não há maneira de remendá-la. There's no way to smooth it up. There's no way to make it better. Não há maneira de poli-la. Não há maneira de melhorá-la. It's got to die. That's the only requirement there is. It's got to die. Tem de morrer, e esse é o único requisito que há. Tem de morrer. And the substitute, a life of Jesus Christ has to come into you, which is the Holy Ghost, God's token that you have accepted the blood of his Son, Jesus Christ. E o substituto, a vida de Jesus Cristo, tem de entrar em você, que é o Espírito Santo, o sinal de Deus que você aceitou o sangue de seu Filho, Jesus Cristo. Therefore, in the days of Wesley, or the days of Luther, it was taught to believe. Logo, nos dias de Wesley ou nos dias de Lutero, ensinou-se a crer. In the days of Wesley, the chemistry of the blood. Nos dias de Wesley, a química do sangue. But this is the last day where the token is required. Porém, este é o último dia, quando o sinal é requerido. That makes together the whole unit for the rapture. You see it? E isso junto forma a unidade completa para o arrebatamento. Você está vendo? Water, blood, and spirit come when a mother gives birth to the baby. Água, sangue e espírito surgem quando uma mãe dá à luz ao bebê. The first thing breaks a normal birth is a water. The second thing is a blood, and the next thing is life. No nascimento normal, a primeira coisa que aparece é água, a segunda coisa é sangue e depois vida. That come from the body of our Lord Jesus Christ, water, blood, and life. Do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo veio água, sangue e vida. And the whole church, the bride together, has been made up through justification, sanctification, and the baptism of the Holy Ghost, which is the token. E a igreja inteira, a noiva junta, foi formada por justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo, o qual é o sinal. As Hebrews 11 says, all these who wandered about in sheepskins and goatskins and was destitute, and all these things that they done, yet was not made perfect without us. Como diz em Hebreus 11, todos estes que andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras e foram desamparados, e todas estas coisas que fizeram, sem dúvida, não foram aperfeiçoados sem nós. And the church in this day that's received the token of the baptism of the Holy Spirit, E a igreja, nesse dia que recebeu o sinal do batismo do Espírito Santo, that the blood has been shed and that the Holy Ghost
de que o sangue foi derramado e que o Espírito Santo está sobre a igreja, without us, then they cannot raise, but they're depending on us. sem nós, então, eles não podem ressuscitar, porém estão dependendo de nós. For God promised He would have it. And somebody's going to be there. Porque Deus prometeu que ele a teria, e alguém estará lá. I don't know who it's going to be, but somebody's going to receive it. Eu não sei quem será, porém alguém a receberá. The only one thing I'm responsible is to preach it. A única coisa pela qual sou responsável é por pregá-la. It's God's business to look out for that predestinated seed. Cuidar da semente predestinada é negócio de Deus. There's going to be there, oh, because they're going to be there, each one of them. No entanto, estará lá porque eles estarão lá, cada um deles. One with the other, the water, the age, the blood age, and now the token age of the Holy Ghost. Um com o outro, a era da água, a era do sangue, e agora a era do sinal do Espírito Santo. And remember, Israel come through many things, but it was evening time when the token was required. E recordem, Israel passou por muitas coisas, porém foi no entardecer quando o sinal foi requerido. Not in the morning, not in the preparation of the 14 days of the keeping up of the lamb. Não foi pela manhã, nem na preparação, os 14 dias da guarda do Cordeiro. Israel knew something was coming. Israel sabia que algo se aproximava. So did Luther know it. So did Wesley know it. So did Finney, Knox, Calvin know it. This is it. Também Lutero sabia, também Wesley sabia, também Finney, Knox, Calvino sabiam. É isto! They knew there would come a time that the pillar of fire would return back to the church. Eles sabiam que chegaria um tempo quando a coluna de fogo regressaria à igreja. They know there'd come a time that these things would happen. Eles sabiam que viria um tempo quando estas coisas sucederiam. But they didn't live to see it, but they looked forward to it. Porém não viveram até vê-las, mas as antecipavam ansiosamente. Israel knew something was coming, but it was in the evening time when that lamb's blood, the token, was placed on the door. Israel sabia que algo se aproximava, mas foi no entardecer quando o sangue do cordeiro, o sinal, foi colocado na porta. Yet the lamb was already put up. Contudo, o cordeiro já havia sido levantado. It's been the lamb all the way through. Foi o cordeiro no decorrer de tudo. It was the lamb in Luther's time. It's the lamb in Wesley's time. Foi o cordeiro no tempo de Lutero. Foi o cordeiro no tempo de Wesley. But now is the token time. That each house must be covered by the token. Porém, agora é o tempo do sinal, que cada casa tem de estar coberta pelo sinal. Each house of God must be covered by the token. Cada casa de Deus deve estar coberta pelo sinal. All that's inside of it must be covered by the token. Todos os que estão dentro têm de estar cobertos pelo sinal. And the house of God is the body of Jesus Christ. E a casa de Deus é o corpo de Jesus Cristo. And by one Spirit we're all baptized into this token and become part of it. E por meio de um Espírito somos todos batizados neste sinal e nos tornamos parte dele. That God said, when I see this token displayed, I'll pass over you. Porque Deus disse, vendo eu este sinal exposto, passarei por cima de vós. What a hour that we're now living. Oh, Que hora estamos vivendo agora? Oh, a blood identified. Identified the believer because the life had gone out. Could not come back, so he had to have a chemistry. um sangue identificava o crente, porque a vida havia saído, não podia voltar, então ele tinha de ter uma química. He had to have like a paint, a blood, a chemistry that showed that life went from it. Ele tinha de ter uma espécie de pintura, um sangue, uma química que mostrava que a vida havia saído. Now the very Spirit itself is the token. Agora o próprio Espírito é o sinal. The Holy Spirit itself is the token, not the blood. O próprio Espírito Santo é o sinal, não o sangue. The blood was shed at Calvary, that is true. O sangue foi derramado no Calvário, isso é verdade. But the blood, as far as this, went back into the elements. So from which it come, from the food that he lived on. Porém o sangue, quanto ao que é, regressou aos elementos dos quais veio, do sustento que ele havia vivido. But you see, inside that blood cell was a life that started the blood cell to moving. Mas vejam vocês, dentro da célula de sangue havia uma vida que começava a fazer a célula de sangue se mover. If it was the chemistry, it had no life in it itself, and therefore it could not move. Se ela fosse a química, não tinha vida em si, ela mesma, e por isso não podia mover-se. But when the life come into the chemistry of the blood, it formed a cell. Porém, quando a vida entrou na química do sangue, ela formou uma célula. It formed a
its own cell, then cell after cell, and become a man. Formou sua própria célula, então célula após célula, então tornou-se um homem. And that man was God, Emmanuel, in flesh. E esse homem era Deus, Emanuel em carne. But when that life returned back, the chemistry went to it, but the token is the Holy Ghost upon the church as they see Christ. Mas quando aquela vida voltou, a química se foi, porém, o sinal é o Espírito Santo sobre a igreja, para que vejam Cristo. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood like the prophets of old, so the true word of God would honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. Hallelujah. The souls under the altar are crying, how long? For the Lord to punish all that's done wrong. But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson flood. All together now, it's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping